eu sou uma mulher autista, eu descobri isso aos 45 anos de idade. Ou seja, há 2 anos. O que me atrapalhou um pouco a vida, mas me explicou muitas coisas. Veja que coisa interessante. Um dos critérios para você ser autista é necessário que você tenha um problema na comunicação. Mas você olha pra mim e você fala, cara, que problema ela tem? Muito pelo contrário. Eu considero que eu tenho uma boa comunicação. Inclusive, eu já dei palestras, as pessoas já pagaram pra ouvir eu falar. Eu já dei aula, eu amo dar aula. E eu já ministrei muito também em encontros de igreja. Qual seria o meu problema na comunicação? Isso é bem mais complexo. Mas não é só você dizer assim, ela fala bem e ela não tem um problema com a comunicação. Eu fui descobrir isso fazendo a minha avaliação. E vejam só, senhores, que nem sempre eu fui expressiva dessa forma. E eu tenho a prova aqui comigo. Quando você faz o diagnóstico, você tem que lembrar coisas da sua infância, você tem que lembrar comportamentos da sua adolescência, ou seja, você nasce autista, você não se torna autista. E eu lembro que eu falei pra médica que a minha infância foi terrível, foi horrorosa, para não usar outros termos aqui piores. Um bullying desgraçado, eu era uma criança extremamente tímida, o que é muito bom para a sociedade, né? Porque, imagina, é por isso que, inclusive, as mulheres, elas demoram a ser diagnosticadas, porque elas olham, ela é boazinha. E somado a isso, com muito problema de saúde, muitos mesmo, internações, UTI, quase, né? Enfim, eu acreditava que eu era muito tímida por conta disso e eu encontrei esse caderno hoje. Eu não tenho data, mas pela letra e a forma que eu escrevo, eu falo fazem tantos anos, faz tantos anos. Eu acredito que eu tinha mais ou menos uns 16, 17 anos quando eu escrevi. E aqui eu conto da minha infância, assim, tipo, desgraçada. E eu usei o termo que não era pra usar. Mas assim, além dos problemas de saúde, depois eu entrei numa pobreza tão grande que eu não tinha roupa direito. Eu vou resumir porque o negócio é muito feio aqui. Então eu atribuía a minha timidez, a minha falta de amigos, por conta dessa sempre estar ali internada, doente, ou então porque eu não tinha roupa, que eu relato, né? Eu falo assim, não, acho que é isso, que eu não tenho amigos. Eu só sei que a minha infância foi muito, muito infeliz. E aí eu pego essa agenda que eu escrevi quando eu tinha 14 anos. Gente do céu, ela é praticamente uma prova do autismo. Quando eu conto pra a médica, que é uma psiquiatra, psicóloga, blá, blá, eu vou relatando pra ela e eu conto pra ela que em um determinado momento da minha vida, eu decidi que eu não seria a mesma. Eu aproveitei que eu saí de Rondônia, vim para Uberlândia, porque eu estou coincidentemente em Uberlândia, e eu estudei 4 meses aqui em Uberlândia. Eu decidi que eu não ia mais ser a mesma pessoa, porque eu estava cansada de sofrer muito bullying, e coincidiu com uma época de eu assistia muita televisão, eu lia muito livro, e eu falei, não, eu vou ser aquela pessoa que eu gostaria de ser. E a minha vida melhorou muito. Foram 4 meses estudando aqui, saio de Rondônia, venho para Uberlândia, estudo 4 meses. Eu lembro que eu já tinha uma amiguinha ali, não lembro o nome dela. Quando eu chego em São Paulo e começo a minha 8ª série, que está relatada aqui, a minha vida mudou da água para o vinho, porque eu era um personagem. Eu criei um personagem na 8ª série. E onde que tá aí a prova do autismo? Eu encontro, primeira, minha letra tá bonitinha e é da 8ª série C, tem um livro com esse nome, né? Tem uma mensagem da minha prima que ela diz assim, que é a pessoa mais próxima de mim, eu acredito que da vida toda, apesar de eu ficar muito tempo sem conversar com ela, mas ela escreve assim em 6/6 de 1993. Ela escreve um textinho bem bonitinho, que eu não, né?
E por fim ela escreve assim, de sua prima amiguinha, Dani, tem dias que a gente não gosta de sair de casa, né? Observação. E eu não gostava. Eu tinha 13 anos quando eu retornei para São Paulo e a minha mãe eu ia nas baladinhas da época, que a gente chamava de discoteca, se eu não me engano. E eu odiava aquilo, o barulho, mas eu tentava ao máximo ter um comportamento parecido com as pessoas típicas, porque eu não aguentava mais sofrer bullying, não ter amigos, né? E só que ela, muito próxima de mim, ela sabia que eu não gostava de sair de casa. Beleza, essa aqui é uma coisa. A outra eu encontrei no final da agenda. Veja bem, eu contando pra médica, é lógico que ela não vai avaliar só isso, né? Ela avalia um monte de coisas. Aliás, para você ser autista, você tem que preencher os critérios do DSM-5. DSM-5. Você tem que preencher todos os critérios. É um espectro, né? Mas eu tô falando do meu caso em especial. Eu conto pra ela que eu era muito tímida e tal, e que, né, eu tive essa mudança na 8ª série. Quando eu aproveito a mudança da cidade, eu me torno outra pessoa. E essa agenda aqui, ela é repleta de cópia de falas de outras pessoas. É como se eu estivesse decorando os discursos que eu poderia dizer. E eu descobri que foi eficiente. E criar esse personagem funcionou, porque eu vi minhas coleguinhas anotando na minha agenda. A única amiga que eu tive antes deste momento na 8ª série foi a Tessa, que é uma pessoa que eu tenho contato até hoje. A gente fica muito tempo. Ela é estranha também, ela não sabe, mas ela deve ter alguma coisinha. Coisa não, gente, com todo respeito, o autismo sem romantização nenhuma é um sofrimento terrível. Outro dia eu falo sobre isso. Mas, com exceção da Tessa, aqui eu fui ter amiguinhas, coleguinhas. E é um recurso que eu acredito que a maioria das autistas, mulheres autistas, ela desenvolve na vida, né? Ela copia comportamentos, a gente descobre isso depois, nós copiamos o comportamento típico desde pequenininho, de tanto que se eu conversar com é tão interessante, se eu conversar 2 minutos com a minha sobrinha, que tem um sotaque bem mineiro mesmo, eu vou falar mineirês. Eu pego sotaques, e eu acredito que eu já sofri bullying por conta de copiar, e a pessoa achar que eu tô tirando sarro dela. Mas, enfim, voltando, esse recurso de representar o tempo todo, que é extremamente cansativo, e às vezes nos tornam excelentes comunicadoras, porque eu decoro textos. Eu lembro que eu fiz uma apresentação na escola, morria de medo, e o pessoal falando, uau, eu decorei o que ia falar. Assim como eu posso falar para você aqui de cor, que a República Federativa do Brasil é formada pela União dos Estados, Municípios e Distrito Federal, que constitui um Estado democrático e tem como fundamento a cidadania, a soberania. Enfim, deu um bug aqui, mas se eu quiser, eu te falo o artigo primeiro, você fica, uau, como ela sabe, como ela se comunica. Eu decorei para falar, eu ensaiei para falar aquilo. E quando eu chego no final da agenda, olha o que eu escrevo. Eu escrevo muitas coisas aqui que não é de minha autoria. E eu não coloco nem faço menção de quem que havia escrito. Eu acho que eu tirava de revistas, de coisas que eu ouvia. Mas aqui sou eu falando. Eu digo assim, às vezes penso que sou um personagem e o mundo é um cenário onde as pessoas não vivem, representam para sobreviver. 9/11/2023. Eu passei a vida representando. E essa fala, esse texto faz sentido para os autistas. Mas a verdade é que as pessoas não vivem representando. Pessoas autistas, mulheres autistas principalmente, fazem isso. E se você quiser saber mais sobre o assunto, sigam-me. E aproveita e me segue em outras redes sociais também, porque eu falo muitas coisas em muitos lugares.